Olá, olá! Nessa live eu vou estar falando sobre projeção astral, o que é e quais são os ganhos. Esse é o tema dessa live para você que busca se transformar, que busca trazer mais ganhos na sua vida. Eu sou Daniel Ramido, sou terapeuta especializado em apometria e tenho como proposta e missão te ajudar a você se transformar espiritualmente para que você possa ser uma pessoa mais lúcida. Então, se você realmente quer se transformar, vem aqui conferir a nossa live. Projeção astral. O que é a projeção astral? Projeção astral nada mais é do que você poder desdobrar os seus corpos sutis, certo? Então, a projeção, ela busca trabalhar um processo de desdobramento dessas interfaces. Isso é um dos assuntos que a gente vai falar. Mas, Daniel, quais são as interfaces que vão ser desdobradas? Essas interfaces aqui, ó. Deixa eu compartilhar aqui. Infelizmente a plataforma ela é muito limitada, ela não ajuda muito a gente poder compartilhar as imagens da maneira adequada. Mas aqui eu pesquisei na internet uma figura que representa bem essas interfaces. O corpo físico, esse corpo que a gente pega e vê, certo? Esse corpo físico é o último que está aqui nessa parte do canto inferior esquerdo. Um molde desse corpo físico é o corpo etérico ou energético, que está representado logo do lado, né? Onde é uma interface exatamente igual ao do físico. O astral, que é uma segunda interface, exatamente igual ao do físico, que a gente chama essas duas daí de duplo etérico, ok? E aí tem o mental inferior, que já é uma outra estrutura. Aí tem o mental superior, e aí tem outras estruturas assim por diante, certo? Bom, então, o que o desdobramento ele faz? Ele pega e faz um desdobramento do corpo físico, temporariamente, do etérico. E existe uma ligação energética que é conectada normalmente ou na região do seu chakra frontal ou através do seu chakra cardíaco, certo? E aí esse processo, ele tem um fio que é infinito. Esse fio, ele, ao contrário do que muitas pessoas pensam, ele não tem um limite específico. Tem muita gente que fala muita bobagem sobre esse fio, né? Mas, na verdade, esse fio, você pode ir para outro planeta e ele não tem limite físico, certo? É um fio que ele tem uma distância infinita. A limitação, muitas vezes, está no nosso campo mental, certo? Muito bem. E aí, olha só, quando você desdobra essa interface do físico em relação ao etérico, existe aqui um cordão de prata, que é um cordão prateado, que muitos médios, quando se desdobram, eles conseguem relatar esse tipo de desdobramento como algo prateado. Mas existe um outro desdobramento que ele está ligado entre o mental inferior e o mental superior, que é um cordão de ouro, que é um cordão que ele tem uma tonalidade mais dourada, onde ele vai buscar fazer um procedimento de você fazer o desdobramento do desdobramento. E aí, com isso, você vai desdobrar essas interfaces que ainda são densas, que é o mental inferior, o astral e o energético, e você vai desdobrar apenas uma interface do seu nível mental. E aí é um tipo de desdobramento mais sofisticado, né? E que ele requer uma experiência maior para o projetor, a pessoa que vai fazer o tipo de desdobramento, certo? Tá gostando do assunto? Clica aqui embaixo no coraçãozinho para a plataforma poder entregar para mais gente. E, obviamente, se você ainda não me segue, já clica aqui já em me seguir e ativar as notificações para que você possa ficar recebendo todos os conteúdos. Nas quartas-feiras, esse horário, eu vou estar sempre fazendo uma live de pelo menos 30 minutos para você que realmente tem um desejo real, verdadeiro, de se transformar espiritualmente. E de você poder ser o agente transformador da sua vida, certo? Essa é a minha missão, esse é o meu propósito aqui nesse canal, fazer com que você possa se transformar de verdade, fazer com que você possa
ser uma pessoa mais lúcida espiritualmente, certo? E ao você ser uma pessoa mais lúcida, naturalmente você vai evoluir e você vai impactar o inconsciente coletivo. Você vai impactar no seu campo morfogenético, você vai impactar no seu relacionamento afetivo, você vai impactar no seu campo profissional e financeiro. Inevitavelmente, certo? Essa é a minha missão. E se você realmente tiver desejos de realmente dar um próximo passo para um próximo nível, e não somente ser um curioso que está aprendendo, você pode entrar de forma ativa no seu processo de transformação. Mas isso é uma coisa que eu vou falar mais para frente, tá? Não vou falar agora não. Então fica aqui na live, traz as suas perguntas e no final dessa live aí eu vou trazer alguns elementos e informações para você, tá certo? Aline, por favor, para que outras pessoas possam também acompanhar a pergunta, escreve aqui embaixo a pergunta na interrogaçãozinha, tá? No balãozinho de interrogação, tá bom? Por gentileza. Muito bom, Guitama. Boa noite, querido. Davidson, mesma coisa que eu falei para a moça agora há pouco, tá bom? Por favor, coloca a sua pergunta aqui embaixo na caixinha de interrogações, tá bom? Por gentileza. Olha aqui que pergunta massa que vê nos stories. O que se pode sentir quando se projeta? Normalmente, é muito comum que as pessoas elas venham sentir sensações semelhantes a como se fosse um sonho, né? É muito comum que a pessoa ela possa achar que ela está sonhando. Como é que eu vou conseguir elucidar quando não é um sonho e quando é uma projeção? Muito simples. Você procura uma parede, você imagina que você está pegando aqui essa parede, ó, e aí, se for uma projeção, eu faço de forma consciente atravessar a parede e eu atravesso essa parede de forma consciente. Se for um sonho, eu não consigo ter a atitude de atravessar a parede. E, obviamente, esse processo eu não vou fazer de forma ativa, se for um sonho, mas de forma passiva, certo? E aí, isso é uma das primeiras maneiras de você identificar. Se for algo que eu esteja fazendo de forma ativa, aí eu consigo fazer qualquer coisa de forma ativa, como, por exemplo, atravessar uma parede, eu consigo ir de um ambiente para outro ambiente, igual como você está me vendo e você está vendo o ambiente que eu estou. Da mesma forma, certo? Então, semelhante a esse processo que você consegue ver, identificar, enxergar, você consegue ver sobre você mesmo, como se eu estivesse vendo a minha mão. Aqui, ó, estou vendo minha mão e aí eu consigo me ver nesse processo. Onde é que está o grande problema aí? É que a pessoa fica com medo, ela fica com dúvidas, ela fica com insegurança, e aí ela acaba baixando a frequência dela, e aí o que, que nossa rede de amparo faz? Para não comprometer com o nosso espírito, o nosso campo emocional e energético, você volta bruscamente para o corpo físico, e aí gera aquele choque de retorno do perispírito, como se você estivesse trazendo aquela sensação de queda livre, né? Mas não é que você teve em queda livre, é que o seu espírito, ele baixou a frequência por conta de qualquer coisa e ele faz isso aqui, ó. Ele acopla rapidamente no corpo físico e aí você toma aquele susto de retorno do corpo físico, né? Com o conhecimento, com o entendimento, essa live aqui já pode fazer você fazer isso aqui, ó. Opa, eu estou aqui aprendendo, eu estou trazendo conhecimento. Então, esse conhecimento, para você que de repente nunca fez nenhum curso nessa área, você pode aprender e pode trabalhar esse processo da melhor maneira possível, certo? Muito bem. Então, isso é uma das maneiras de você poder saber quando você está se projetando de verdade, ok? Vamos para a próxima pergunta, que foi também perguntado nos stories. Qual é a diferença entre projeção e desdobramento? Nenhuma. É a mesma coisa, certo? Se você está achando interessante esse conteúdo dessa live, compartilhe aqui para 2, 3, 4 amigos, amigas suas e faz com que essas pessoas possam ter acesso a um conhecimento que infelizmente ainda é pouco acessado. E você pode ajudar essas pessoas a elas poderem entender processos que aconteciam já com elas há muito tempo e elas não tinham consciência. Outra coisa que eu
quero já aproveitar aqui e falar é o seguinte. Muitas vezes a pessoa, ela, como eu já falei, ela acha que está sonhando, né? E nesse processo dela achar que está sonhando, ela, muitas vezes ela está desdobrada. Aqui está o corpo físico dela e ela está aqui, ó, projetada em cima do corpo físico, meio que volitando, meio que como se estivesse voando, mas o termo técnico é volitando, volitação. E aí, nesse movimento, ela não tem consciência do que ela está volitando naquele momento lá, né? Mas, na hora que você tem entendimento e você tem conhecimento de pontos de amparo, que você tem entendimento de locais adequados para que você possa se desdobrar antes de você dormir, isso tem que ser antes, certo? Aí você consegue fazer esse processo e na hora do seu sono você consegue ir para aquele local e você consegue ter todos os ganhos daquele local. Por isso que é importante o conhecimento, para que você possa ter um entendimento do que fazer e como fazer, e de que maneira fazer, para onde fazer e por que fazer, certo? Então, isso a gente vai aprofundando isso aqui ao longo da nossa live, tá? Vamos aqui para a pergunta. Como se sente esse processo? Acho que a pergunta da Haline deve ser com relação ao processo do desdobramento, né? Da projeção. Ritama, por favor, escreve a sua pergunta aqui embaixo nas caixinhas, onde tem um balãozinho com interrogação, tá bom? Por favor. Como se sente esse processo? Tem várias maneiras de você sentir esse processo, Aline. Um deles é você perceber que, de repente, parece um sonho, certo? Parece que você está dentro de um sonho, mas esse sonho você tem ação ativa de manifestação. No sonho, normalmente, você é um espectador. Você está ali como um observador, um espectador, certo? Já no caso da projeção, você está num passo além da questão de ser apenas um espectador. Você está como observador e um agente ativo daquele processo no astral, certo? Então, acho que essa é uma das melhores maneiras, mais simples de você poder saber que você está no processo. Vamos para a próxima. O primeiro passo, Daniel. Não entendi a sua pergunta, Renato. Qual o primeiro passo de quê? Refaz aqui a pergunta nas caixinhas, tá bom? Eu acho que você deve ter perguntado, talvez, qual o primeiro passo para eu me projetar de forma astral, né? Consciente. Acho que deve ter sido essa pergunta. Se for realmente essa pergunta, aí é interessante que você possa, primeiro, entender o seguinte: tudo está baseado a partir da sua frequência. Tudo está baseado a partir do seu gradiente energético. Se você está numa frequência de medo, o dia todo, você acha que tem muita chance ou pouca chance de você, quando você for dormir, você se projetar para um local de medo? Responde aqui para mim, você que está me assistindo. Responde aqui. Se a pessoa passou o dia todinho com medo, você acha que é grande a chance dela se desdobrar para um local que tenha medo ou é pequena a chance? Responde para mim enquanto eu vou tomar minha água. Alguém tem que responder, pelo amor de Deus, o povo está com vergonha, né? É grande a chance da pessoa ela se desdobrar para um local onde ela passou o dia todo com medo, é grande, certo? Então, e exatamente, Renato, é aí que o bicho pega. Então, quando a pessoa ela está vibrando na raiva, e se ela não tomar cuidado, ela vai se desdobrar para um local, no astral, que está na mesma frequência da raiva. Se ela passa o dia com vergonha disso, vergonha daquilo outro, na hora que ela for dormir, e se ela não tomar cuidado, consciente ou inconscientemente, ela vai se desdobrar para um local de pessoas que estão com vergonha. E assim por diante, certo? E isso é algo muito sério. E aí é nessa hora que
que é importante você entender o seguinte: antes de você pensar em fazer uma projeção astral, você precisa fazer uma revisão psíquica do que você está assistindo no seu dia a dia. O que você está colocando para dentro desse local sagrado que é esse corpo. O que você está acessando diariamente na televisão, no seu celular que você está assistindo agora. O que você está assistindo no seu desktop, certo? Então, se uma pessoa, por exemplo, eu já fiz uma live sobre pornografia, né? Dos prejuízos da pornografia. Se você, de repente, conhece alguém, ou você é a pessoa que vivencia conteúdos de pornografia, e isso é uma prática recorrente, sinto muito lhe dizer, você está cheio de chips e implantes. Você está com um quadro obsessor. Se você se projeta consciente ou inconscientemente, você vai ser vampirizado num local que é um parque temático de pornografia. Entendeu? Então, é um processo que inevitavelmente vai acontecer. Quer você esteja consciente ou não. Então, é importante que você possa rever todos os seus padrões de conduta. Certo? Renato, por favor, escreve a sua pergunta aqui na caixinha de perguntas, na interrogaçãozinha onde tem um balãozinho, tá bom? Por gentileza. Então, eu acho que a pergunta do Renato é: qual é o primeiro passo para entrar no processo, né, Renato? Eu acho que essa era a sua pergunta. Então, o primeiro passo é, antes mesmo de você querer sair fazendo uma projeção astral, é você começar a rever tudo aquilo que você consome, seja psíquico, seja emocional, seja espiritual, seja energético, certo? Por que eu digo isso? Porque se a pessoa ela perde muito tempo, ou ela insiste ela de repente, por exemplo, ficar assistindo programas policiais. Gente, quem assiste programa policial está sendo vampirizado e está baixando sua frequência, certo? E acaba ficando com uma energia muito ruim de assassinato, de medo, de raiva, de vingança. Então, a pessoa que assiste aquele tipo de programa, se ela ficar fazendo daquilo uma constância e ela tentar se desdobrar, é o mesmo processo dos outros. Ela vai se desdobrar consciente ou inconscientemente para um parque temático de assassinato, de vingança, de morte, de violência, de sofrimento. Certo? É o mesmo processo. Vamos para a próxima pergunta. Renato, coloca aqui a sua pergunta, tá? Por gentileza. Aqui nas caixinhas, no balãozinho de interrogação. Como adquirir consciência ativa na projeção? Ah, essa pergunta foi bem feita. A gente adquire consciência depois já de ter feito uma revisão, né, do que eu estou consumindo, do que eu estou assistindo, do que eu estou lendo, do que eu estou estudando, do que eu estou co-criando, depois de ter feito todo esse processo de reforma, de reforma de rotina, aí sim, aí a pessoa está apta a ela poder começar a fazer uma projeção segura. Porque não basta a pessoa fazer uma projeção astral qualquer. Tão importante, ou até mais do que ela fazer uma projeção, ela fazer de forma segura, certo? Indo para um local, fazendo o seu plano de voo, é um plano de voo mesmo, certo? Imagina um avião que vai decolar de um aeroporto, ele faz o plano de voo dele antes dele sair do solo. Antes, muito antes. Quem é aviador sabe disso. Todo piloto, ele não sai do solo se ele não tiver já calculado a distância, para onde ele vai, o tempo de voo, combustível, tudo isso. Então, se um aviador, um comandante de um avião, ele faz tudo isso, por que você vai querer fazer uma projeção astral sem fazer um planejamento antes? Não faz sentido. Entendeu? Então, tão importante quanto você fazer uma projeção é você fazer uma projeção segura. É você fazer disso algo que realmente seja evolutivo para você. Certo? Então, você adquire consciência estudando, aprendendo mais e fazendo com que isso venha
Você, antes mesmo de ter os efeitos no campo astral, você aprender a fazer isso na sua dia a dia, na sua vida. Então, vou dar um exemplo bem real, tá? Casos reais da vida que eu atendo semanalmente pessoas assim. Se você está com problemas no seu relacionamento afetivo, se você está brigando com a sua mãe, se você está brigando com o seu sócio, se você é uma pessoa explosiva, reativa, por exemplo, se você tem dificuldades de se relacionar com pessoas, se você é arisco, agressivo, você precisa mudar tudo isso antes, esses comportamentos, antes de você se projetar. Mas, Daniel, isso pode demorar 6 meses, 1 ano, 2 anos. Pode demorar. Aqui, o mais importante é a segurança. Não é o tempo de você ir fazer isso logo. Porque fazer isso logo pode gerar uma consequência de você ir para uma região do umbral, ficar aprisionado, um fractal seu lá no umbral, e você tem uma dificuldade danada de resgatar depois esse fractal. Aí a pessoa chega até mim, ou algum aluno meu de apometria, e fala assim, Daniel, eu fui aprisionado por um chefe de um bolsão de violência e sofrimento. E é como se eu tivesse com uma falta de ar, um mal-estar, e eu não sei o que é. Quando a gente vai ver, está lá um fractal da pessoa aprisionado lá. Entendeu? E aí dá um trabalho danado para a gente resgatar esse fractal. Por quê? Porque o chefe do bolsão não vai querer liberar fácil esse fractal. Não vai. E ele teve a outorga de fazer isso. Por quê? Porque a própria pessoa ela foi lá. Não foi ninguém que mandou ela lá. Foi a própria pessoa que foi lá. Foi fazer uma viagem. Entendeu? Foi querer fazer uma viagemzinha, uma aventura, uma curiosidade. Então vamos tomar muito cuidado com isso, tá certo? Não estou querendo colocar medo. Eu estou querendo colocar prudência. Estou querendo colocar cautela, tá certo? Então, projeção astral é uma ferramenta. É uma ferramenta que ela pode ser muito positiva e também ela pode ser muito negativa. Vai depender do projetor. Vai depender do quadro, como essa interface, esse soma e esse conjunto de somas, o mental soma, que é o campo mental, o campo emocional, o campo energético, todas essas interfaces estão. Então, se a pessoa está brigando com muita gente, se a pessoa está fazendo confusão, já sabe que não é para se projetar de jeito nenhum nesse momento. Ela tem que primeiro fazer as pazes com as pessoas, ela tem que primeiro começar a trabalhar o perdão para ela própria, para as pessoas que ela teve brigas, para o ex-marido que ela insiste em ficar falando mal da vida dele, e assim por diante. Certo? Respondendo aqui a pergunta da Daniele. Como perceber que está desdobrado? Eu acho que essa pergunta eu já respondi na anterior, né? Você pode atravessar uma parede e nessa que você atravessa a parede, a sua mão ela passa e você fica mais ativo do processo. Daniel, eu espero ter respondido sua pergunta, tá? Caso tenha outra, pode fazer aqui, tá bom? Gratidão pela sua pergunta. Quem está entrando agora na live, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Eu quero alinhar com você de te responder as suas perguntas, não aqui nos comentários, mas aqui na caixinha de perguntas, porque ela vai ficar em evidência e todas as pessoas da sala virtual vão poder ler a pergunta junto comigo e junto com você. Tá legal? Então, por favor, reproduz essa mesma pergunta aqui embaixo na caixinha, tá bom? Gratidão. Vamos para a próxima pergunta. Como uma projeção astral pode me acrescentar no meu processo de autoconhecimento? Boa pergunta, Cláudio. Boa noite, minha querida. De diversas maneiras, Cláudio. Uma projeção astral bem feita, ela vai poder, primeiro, ela vai poder fazer com que você tenha mais consciência e lucidez quem são seus amparadores. Ela vai poder te ajudar a você poder saber quais são eles, como eles atuam e, o mais importante, a aproximação desses amparadores com você. Aqui está eu, Cláudio, aqui estão os meus amparadores. E aí, muitas vezes eu não tinha consciência, porque estávamos em dimensões diferentes. Eu estava na 3D e o amparador estava numa 4D, ou estava numa 5D, ou estava numa 8D. E aí eu não tinha consciência desses amparadores. Eles sempre tiveram consciência de mim, mas eu
vezes eu não tinha consciência desses amparadores. Então, isso é um dos benefícios que a projeção astral vai poder te trazer no que tange ao autoconhecimento, certo? Outro ganho é a conexão com seus ancestrais. Então, essa conexão com seus ancestrais, ela é uma conexão muito rica, principalmente com pessoas que partiram nesse período enquanto você está vivo ou vivo, certo? Então, vamos dar um exemplo. Eu tinha lá uma vozinha que eu gostava muito dela e eu sempre tive um carinho muito grande com ela quando eu era criança. E aí chegou o momento natural do desencarne e ela partiu para o plano astral. Então você pode ter esse reencontro com seus ancestrais que você teve em vida e você pode acompanhar eles, você pode continuar aprendendo com eles, você pode trazer conscientização para o seu campo morfogenético inteiro, através desse processo de intermediação. Você pode aprender de forma direta, bebendo direto da fonte do seu campo morfogenético, dos seus ancestrais, de pai e de mãe. Porque nós somos impactados direta e indiretamente por 7 gerações de pai e 7 gerações de mãe. Entende, Cláudio? Então, isso é mais um dos ganhos que você pode ter nesse processo de autoconhecimento. Outro ganho que você também pode ter é o processo do desapego da morte. A morte é um dos processos mais traumáticos que existe no ser humano, segundo pesquisas de diversos estudos de psicologia. A morte, segundo um gráfico que tem de níveis de estresse, ela lidera, assim, disparado de todos os tipos de estresse: acidente de carro, término de um relacionamento, adoecimento familiar, um familiar pegou câncer e é morte. A morte já está disparado com um dos níveis de estresse mais elevados. Na hora que você começa a praticar a projeção astral, você consegue pegar um desses maiores picos de estresse e você consegue reduzir isso através do desapego da morte. Dito isso, eu não estou dizendo que é para você sair morrendo e nem você antecipar o seu período de vida e querer morrer antes. Não. Eu estou falando que você pode, você como projetor e projetora astral, consciente, lúcida, você pode, dentro do seu processo de autoconhecimento, você pode fazer com que você trabalhe e se transforme poderosamente. Entende? Então, é um estudo. Você precisa estudar a teoria e praticar e fazer disso uma prática, certo? Então, eu costumo muito comparar com o processo da academia, né? Da academia de educação física, da academia de ginástica. Então, ninguém vai na academia e começa puxando 50 quilos do supino reto, entendeu? Que é aquele treino que trabalha o peito. Ninguém começa assim. A pessoa começa com 5 quilos de um lado, uma barra de 10 a 15 quilos, 5 quilos do outro. Pronto, começa assim. Depois ela passa para 10 quilos de um lado do outro, depois ela passa para 15, depois ela vai aumentando o volume. Daqui a pouco, ela aumenta a quantidade de repetições. Começou com 3 de 12, daqui a pouco está 4 de 12. E aí ela está ampliando o volume e ampliando a carga. O processo de projeção astral, Cláudia, é do mesmo jeito. Não tem diferença. Primeiro a pessoa se projeta a partir do corpo dentro do quarto. Depois ela começa a se projetar dentro da casa. Depois ela começa a se projetar para um local elevado A, um local elevado B, um local C e assim por diante. Entendeu? E assim ela vai fazendo esse processo gradativamente. Então, isso tudo são ganhos que a pessoa vai tendo no processo de autoconhecimento. Tem pessoas que produzem livros de 300 páginas, 400 páginas. Tem pessoas incríveis, tem médios incríveis que eu sigo eles e eles se projetam lucidamente, como a gente está conversando aqui, aprendem muita coisa em bibliotecas astrais, em Aruanda, Shambhala, Santa Esmeralda, e aí eles trazem esse conhecimento para cá e produzem livros e ajudam muitas pessoas. Ajudam a si, porque nesse processo eles estão evoluindo também,
como pessoa, como gente, como profissionais, como escritores, e estão ajudando pessoas com esse conhecimento da projeção, entende? Então isso é mais um dos ganhos que a pessoa tem. Só para você ter uma ideia, nós temos amparadores de diversas frequências. Nós temos amparadores das faixas de frequência baixa, média e alta. Na hora que você faz uma conexão de desdobramento, vem os amparadores da faixa média, os amparadores da faixa baixa e os amparadores da faixa alta, pelo menos um de cada uma dessas categorias para cada uma pessoa que se projeta. Então, à medida que a pessoa ela vai fazendo a sua viagem astral, ela vai recebendo mais rede de amparo de acordo com esse processo de projeção. Entende? Então, olha quanta coisa que a pessoa tem a partir desses ganhos, certo? De autoconhecimento. Eu espero ter respondido a sua pergunta, tá, Cláudio? Quem está chegando agora, eu vou pedir que você possa escrever as suas perguntas aqui na caixinha de interrogações, tá bom? Para que eu possa te responder da melhor maneira possível e a gente puder acompanhar juntos a pergunta. Tá legal? Consciência da projeção astral pode ajudar a lidar com a própria ansiedade? Olha que pergunta massa do Renato. Oi, Renato, boa noite. Com certeza, com toda certeza. A consciência, não da projeção astral, mas na preparação da projeção astral, ela vai com certeza ajudar a lidar com a própria ansiedade. Por quê? Vamos entender isso aqui. A projeção astral, ela é uma projeção do meu plano físico. Se eu estou com raiva, eu vou me projetar num ambiente que tem raiva. Se eu estou com ansiedade, eu vou me projetar para um subplano astral, que normalmente é no umbral, de milhares e milhões de pessoas, de almas, encarnadas ou não, que estão nesse gradiente de ansiedade. Sinto muito lhe falar, mas essa é a verdade, entendeu? E aí, eu começo a perceber que toda projeção é uma projeção do meu gradiente psíquico. Então, eu começo a refletir todo o processo que é meu. Que sou eu que estou cocriando. Não é ninguém, sou eu mesmo. Então, eu começo a ter mais clareza, mais consciência. Eu começo a praticar mais a meditação. Eu começo a praticar mais o uso de florais, o uso de mantras, o uso de diversas ferramentas que vão me ajudar a estar no estado do aqui e agora. E aí sim, quando eu estiver no aqui e agora, aí eu vou conseguir fazer uma projeção astral saudável. Uma projeção astral que eu vou conseguir ir para locais elevados no campo astral. Certo? E aí, a projeção astral de forma direta ou indireta, ela acabou me ajudando a lidar com uma psicopatologia que, para eu poder fazer o fim, eu precisei trabalhar o meio, que foi eu me transformar. Entende? Isso serve não só para ansiedade, isso serve para depressão, isso serve para tristeza, isso serve para angústia, isso serve para qualquer processo emocional. Certo? Então, é um processo incrível que a gente consegue trazer tomadas de percepção e transformação. Não tem preço os benefícios da projeção astral. Certo? Não tem. Tem benefícios. Vamos para a próxima pergunta. Eita, que eu estou gostando. Tá cheio de pergunta aqui. Eita, que maravilha. Como fazer uma projeção astral rapidamente? Vitamo, eu não recomendo você fazer uma projeção astral rapidamente. Eu recomendo você fazer primeiro uma projeção astral segura. Certo? Então, direção é mais importante do que velocidade. Principalmente quando a gente está falando de projeção astral. Porque existem locais no astral que são muito perigosos, entendeu? E aí, primeiro você precisa entender como você fazer o processo de forma segura. Você precisa aprender sobre Merkabas. Aqui no nosso canal, eu já entreguei, está lá no feed, tem 2 vídeos só sobre Merkabas. Vai lá no feed em outro momento e você assiste, tá? Também lá no YouTube tem 2 vídeos que eu falei só sobre Merkabas, que são campos de formação de proteção. No curso que eu faço para projeção astral, eu ensino tudo isso direitinho. Mas eu não vou falar sobre isso agora não, tá? Isso aí, eu vou falar isso depois. Mas você precisa aprender sobre Merkabas. Você precisa aprender
sobre ancoramento. Você precisa aprender sobre rede espiritual de amparo. Você precisa aprender sobre como fazer uma técnica de elevação de frequência. Aí sim, com tudo isso, você montou um ambiente, um set, para você fazer uma projeção segura. E aí essa projeção segura, aí você vai ir para um local, aprende e volta. A questão de ser rápido ou não é uma prática repetitiva de todas essas etapas que você está fazendo, dia após dia, semana após semana, ou quantas vezes você fizer. Entendeu? É muito semelhante a você aprender a dirigir. Quando a gente começa a dirigir, a gente fica olhando para a caixa de marcha, né? A gente fica olhando para a primeira marcha, depois a segunda, a gente fica tendo consciência de apertar a embreagem, fazer aquele processo todo. Depois que você começa a praticar, ligar o carro, engatar primeiro e tirar o freio de mão, tudo fica assim, ó, fica muito rápido. Então, isso é o processo de automação do aprendizado. Então, é muito semelhante isso dentro do processo da projeção astral, certo? Então, antes de você querer aprender a fazer rapidamente, você precisa aprender a fazer de forma segura. E aí, na segurança, com padrão corrigido, aí você consegue fazer isso de forma adequada e correta, dentro de 5 a 10 minutos de preparação e projeção, certo? E aí você consegue. Mas a prioridade é sempre a segurança. Tá bom, querido? Espero ter podido responder a sua pergunta. Vamos para a próxima pergunta. E qual corpo astral é implantado os chips implantes? Boa pergunta, Davidson. Olha só, quando a pessoa está numa frequência baixa, e aí é o cuidado que a pessoa precisa ter, que, repito, não é para trazer medo, é para você trazer consciência e cuidado, tá? É você poder só se desdobrar se você tiver com a sua frequência elevada. Aconteceu um caso de uma pessoa que ela foi para um ambiente, ela foi para um local, né? E esse local, ele estava muito denso, esse local. E aí, ela ficou com vários irmãozinhos conectados no perispírito dela. E ela não percebeu. Ela voltou para casa, dormiu, e aí, eis que colocaram uma projeção holográfica distorcida, nela, e ela começou a ir para esse local. Mas isso era uma arapuca, que fizeram com que ela fosse, para ela ser enganada, ela estava indo para um umbral denso, bem grosso, bem denso, e acabou que ela foi implantada chips e implantes. E aí, quando ela chegou para mim, ela estava relatando vários distúrbios, vários problemas, vários incômodos psíquicos, emocionais, energéticos, que estavam interferindo no relacionamento dela, estavam interferindo na libido dela, estavam interferindo no desejo sexual dela e estavam impactando diretamente no campo financeiro, no chakra básico financeiro, no profissional e na libido. Isso estava reverberando também no campo afetivo. Tudo provocado por chips e implantes. Certo? Muito bem. Então, respondendo a sua pergunta, Davidson, as interfaces que ficam os chips e implantes é essa daqui, ó, que eu vou compartilhar. O corpo astral e o corpo etérico. Certo? O mental inferior também. O mental inferior pode ter implantes, o corpo astral, o corpo etérico e até o mental superior também pode ter implantes, certo? O mental superior ele é mais raro, mas ele pode também ter quando existe o ego da pessoa que não se permite transformar, e aí o mental superior, que não está nesse desenho de estrutura aí, ele também pode ser implantado por conta do ego da pessoa, que gera um processo de autoobsessão. Mas em processos de projeção astral ou não, onde tem mais implantes é no mental inferior, no astral e no etérico. São nessas 3 interfaces principalmente. Ok, querido? Espero ter podido responder a sua pergunta. Caso eu não tenha respondido, você pode fazer uma nova pergunta que a gente aprofunda isso bem direitinho, tá bom? Vamos para a próxima pergunta aqui na caixinha de interrogação. E por que no desdobramento da apometria
não sentimos nada. Eu queria entender melhor sua pergunta, tá? Aline.Daniel. E por que no desdobramento da apometria não sentimos nada? Não sentimos nada em relação ao que exatamente? Eu não entendi a sua pergunta, tá? Eu acho que você quis fazer a pergunta no seguinte sentido, né? Por que que no desdobramento da apometria acaba que a gente não sente? Quem aqui diz que não sente? Tem muitas pessoas que no processo apométrico relatam uma volitação, tem muitas pessoas que relatam que vão para um ponto de amparo, no caso eu trabalho com o Comando Santa Esmeralda, e elas sentem ela indo para Santa Esmeralda. Tem pessoas que sentem em tempo quântico, ou ela indo, mas Santa Esmeralda vindo, porque é de lá para cá e daqui para lá, entendeu? Outras sentem uma grande cachoeira verde, esmeralda, e assim por diante. Então, assim, não é porque, de repente, a pessoa não sinta que no desdobramento da apometria, no tratamento, não esteja acontecendo. Entendeu? Então, tem esse detalhe também. Outro motivo também que pode acontecer é porque ali é um desdobramento de tratamento. O desdobramento que vem na apometria, ele é um desdobramento semelhante a uma cirurgia, certo? Então, todo o processo de apometria ocorre uma cirurgia energética, que é mais ou menos assim. Está aqui o físico, o energético, o emocional, o mental e as outras interfaces. Você dá os comandos e vai desdobrando tudo. Vai desdobrando várias interfaces. E aí você vai limpando, vai removendo os artefatos, os implantes, campos de magia, personalidades intrusas, cobranças espirituais, cascões, vai limpando tudo isso, conteúdos ancestrais, conteúdos acásticos, aí vem conteúdo de escassez, aborto, abuso, vai limpando. Aí você reconecta, certo? Então, nesse processo, nessa hora, o desdobramento, às vezes a pessoa está num estado inativo ou anímico, certo? E às vezes, para o próprio bem dela, é bom que ela não fique muito ativa, nem muito consciente, porque senão ela pode se assustar. Ou ela pode baixar a frequência dela e pode comprometer o tratamento. É muito comum a própria rede de amparo, para a pessoa atendida, Aline.Daniel, é muito comum aplicar, às vezes, remédios astrais como se fosse um anestésico, entende? Para quê? Para a pessoa entrar num relaxamento, num sono profundo ou num processo semelhante a estar dormindo. Então, pode acontecer nesse desdobramento da correção apométrica, em tratamento, da pessoa ela está consciente de tudo que está acontecendo, mas ela está como se fosse dormindo. Mas não é que ela está dormindo, é como se ela estivesse meio que cochilando. Por quê? Porque os corpos estão desdobrados, entendeu? E aí, quando reconecta tudo, ela volta à consciência e está lá tudo perfeito, pleno, e volta tudo de novo, né? Ela volta a ter consciência de tudo que aconteceu. Então, assim, o processo apométrico, ele é um desdobramento cirúrgico, certo? É um processo cirúrgico. Então, só permita que alguém venha te atender com apometria se essa pessoa tiver entendimento do que ela está fazendo. Porque fazer apometria é uma coisa muito séria, entendeu? É você tocar no campo psíquico, espiritual, emocional, energético, físico da pessoa. Então, é um processo que requer estudo. Olha, você não tem noção como tem que estudar. Quem está fazendo o curso comigo está ralando para estudar, entendeu? Quem está fazendo o curso comigo sabe da carga horária que tem de curso, de aula, porque é estudo e é muito. E é um processo contínuo, entendeu? Muitos alunos meus estão aqui aprendendo mais sobre assuntos que já foram falados no curso e aqui já há um aprofundamento a mais, certo? Então, eu espero ter respondido a sua pergunta. Eu ainda não consegui entender muito bem a pergunta, mas se você puder refazer ela, a gente pode aprofundar novamente, tá bom? Muito bem, vamos para a próxima pergunta. Entendi, Daniel, são muitos benefícios e maravilhosos, vou estudar muito, gratidão. Que coisa boa. Então aqui eu falei só por alto, tá?
tem muito mais ganhos ainda, além desses. Vamos aqui voltar agora para as perguntas que fizeram aqui nos comentários, né? Como voltar de uma projeção astral? Guitama, você não precisa se preocupar. O próprio fato de você falar assim, eu quero voltar, faz assim, ó, pá, volta e volta tranquilo. O lance é você voltar de forma a ser suave, entendeu? Tão importante quanto você voltar, é você voltar de forma leve, suave, tranquilo. Você está gostando do conteúdo? Escreve aqui o que você está achando. Se está fazendo sentido para você, eu vou pedir que você possa clicar aqui em curtir, tá? Se você ainda não me segue, obviamente você já começar a me seguir. E se você já me segue, você ativar as notificações para que você possa receber todos os avisos de postagens com frequência, tá? Eu tenho como missão e propósito fazer com que você venha se transformar espiritualmente. E óbvio, se você quiser, você puder ajudar muitas pessoas. Então eu peço que você possa clicar aqui embaixo no aviãozinho e você compartilhar essa live para 5, 6, 7 amigos ou amigas suas, aquela família espiritual, né? Para que você possa ajudar essas pessoas a se transformarem, para que elas possam ser pessoas mais conscientes e lúcidas. Tá legal? Beleza? Vamos aqui para a próxima pergunta. A Carla Terapia fez várias perguntas, mas ela não escreveu aqui na caixinha de interrogação. Mas eu vou dar uma lidinha nas mensagens. Vai ser desdobrada para onde ela está emanando a energia dela. Exatamente, Deus. Para onde ela está, ela vai acabar desdobrando. E é isso que poucas pessoas sabem sobre isso. Entende? Infelizmente, alguns homens, clientes meus, numa primeira sessão, eles assistem muito pornografia. E a pornografia, ela gera um campo mórfico muito denso, que gera miasmas, larvas astrais, magia, cobrança espiritual, um quadro obsessor pesado. Tudo isso. Aí você acha que se a pessoa assiste isso, nem que seja uma vez na semana, ou com frequência, se ela se desdobrar, ela vai para um parque temático de pornografia. Consciente ou inconscientemente. E aí tome mais implante, tome mais chip, tome um quadro obsessor, tome chefe de bolsão, e aí pode ficar lá aprisionado no fractal dela. Entendeu? E é um problema isso daí. É grave. Um negócio sério. Para você entender sobre fractal, eu fiz uma live aqui no meu perfil sobre resgate de fractais com Silvia Nutano. Então, se você quiser aprofundar mais, depois que essa live acabar, você pode ir lá e depois aprender mais comigo, tá? Vamos para a próxima pergunta. Ah, beleza, Carla. Então, as próximas que tiver, coloca para cá, tá bom? Show de bola. Boa noite. Como não ter essa surpresa de ter essa viagem astral? Carla, muito simples. Primeiro é o conhecimento, né? Você tendo o conhecimento, você pode ativar um Merkaba ao seu redor para que você não venha se projetar. Ou se você se projetar, porque muitas vezes as pessoas se projetam de forma inconscientemente, 90% da população mundial se projeta à noite, antes de dormir. Entendeu? Ela só não tem consciência disso. Então, o problema não está em você se projetar, mas você faz isso de forma segura. Então, para isso é importante você aprender sobre pontos de amparo. Um deles é o Comando Santa Esmeralda, que é regido pela Grande Fraternidade Branca, organizado e dirigido por Mestre Larion, Arcanjo Rafael e Mãe Maria. Esse é um dos locais adequados que você pode se projetar, certo? Na sua projeção astral. Então, ao você se projetar para esse local incrível, só vale a pena você realmente falar se você vivenciar. É um local incrível, entendeu? E aí, com isso, você ter as suas experiências. Não acredite em nada do que eu estou falando. Eu quero que você venha ter as suas próprias experiências. Eu acredito que você vivenciando é muito melhor do que você acreditar no que eu estou falando. Isso são as minhas experiências baseadas
no que eu estou vivenciando e vivendo, tá? Então, a ideia é você poder vivenciar. Então, respondendo a sua pergunta, o lance é você se proteger, é você desenvolver a sua autodefesa psíquica, para que você possa ser uma pessoa mais lúcida, ok? E você poder trazer ganhos de lucidez para a sua vida. Tá legal? Já tem muitas projeções astrais, já tive. Como controlar isso? Geralmente sinto sono inesperado, às vezes para receber alguma notícia. Já fui em outro país para onde um parente teve acidente e precisei avisar aqui. Então, cara, é você aprender todos esses pontos. Ancoramento, Merkabas, rede de amparo, você entender quais são as redes de amparo e você solicitar essa rede de amparo. E aí você entender quais são os locais seguros para você ir e os locais que não são seguros de você ir. Entendeu? E tudo isso você decreta antes de você fazer a projeção. Antes de você dormir. Sempre antes. E aí você, se você se projetar, você foi de forma segura. Já fiz o Merkaba antes de dormir, já fiz o Merkaba antes de me projetar de forma consciente ou não, e assim você vai fazendo esse processo uma prática, certo? Então, recomendo que você possa fazer esse curso comigo, pois você vai aprender muita coisa sobre projeção astral, e ele é um curso que está disponível no formato gravado, em plataforma fechada. Você vai ter toda a parte teórica e prática de tudo isso que eu falei e muito mais você vai ter nesse curso fechado, certo? Então, se você tiver interesse, fala comigo no privado. Em breve a gente vai estar lançando ele, certo? E quando ele estiver pronto, aí eu te passo um valor muito barato, muito acessível, entende? Que é exatamente para que você possa ter o acesso ao conhecimento. É muito mais importante para mim que você que está me assistindo seja uma pessoa lúcida, que você seja uma pessoa autossuficiente no trato das suas energias, do que você ficar dependendo de mim para tomar a decisão A, B ou C, entende? Então, essa é a orientação que o meu amparador, o meu mentor está me passando, para que você possa ser autossuficiente no trato das suas energias. E não dependa de mim para absolutamente nada, entende? Isso dá mais trabalho? Dá mais trabalho, porque você precisa formar pessoas. Mas, depois que essa pessoa está autossuficiente, ela está livre, entende? Ela não está amarrada a ninguém, nem mesmo a mim. E só faz isso quem tem uma visão de abundância, de prosperidade, de expansão e despertar de consciência. Às vezes parece que há viagens que não precisamos memorizar, ficam no inconsciente, faz sentido. É suficiente para a sua necessidade. Fica uma sensação que algo aconteceu de bom, mas não se recorda. É isso mesmo. A Aline respondeu, é isso mesmo, respondeu. Tudo que você fala tem a impressão que faz sentido. Então, é você ter as suas experiências, certo, Cláudio? Mesmo assim, ainda sempre peço que a pessoa ela possa vivenciar, ter as suas próprias experiências, certo? Bom, então a gente falou sobre um dos ganhos da projeção astral, é a questão do desdobramento dos corpos, né? Então, esse desdobramento dos corpos, ele gera um desapego em relação à morte, como a gente falou já, né? Esse desapego da morte, ele por si só, ele já é uma redução de processos futuros que você poderia ter lá na frente e que poderia trazer prejuízos para você nesse momento, quando você fosse, ou para os seus familiares, né? Então, na hora que você vê um familiar num processo de desencarne, que é um processo que é doloroso, e você já tem entendimento de projeção astral, você vai olhar para aquilo e vai falar assim, isso não me abala. Por quê? Porque no dia que esse meu avô, minha avó, meu pai, minha mãe, que ele desencarnar, que ela desencarnar, eu tenho a convicção, a certeza de que eu vou me encontrar com esses ancestrais lá no local onde a pessoa estiver. E eu posso acessar esse local
seja no hospital A, no hospital B, no hospital C espiritual, ou no ponto A, no ponto B, no ponto C espiritual, pela conexão genética, morfogenética do seu DNA, certo? Então você tem esse acesso e você pode ter essa grande reconexão, não só daqueles que você conheceu em vida, como daqueles que você nem sequer conheceu em vida, certo? E você pode ter muitos ganhos nesse processo, só nisso daí. Você pode expandir o seu processo de reconexão e resgate até 7 gerações, mais do que 10 gerações de pai, mais do que 10 gerações de mãe. Você pode trabalhar um processo incrível de reconexão com essa ancestralidade. O que é isso, senão o que Bert Hellinger fala sobre a conexão com os ancestrais? Eu acho que não tem maneira mais simples e prática de trabalhar essa reconexão com os ancestrais do que você se projetar, entende? E você não depender de nada, de objeto nenhum, de ninguém. Você faz o seu processo e esse processo ele gera ganhos duradouros para você, ok? Isso se você quiser, né? Claro, porque ninguém é obrigado a nada. Outro ganho é a conexão dos amparadores. Quando você tem essa conexão dos amparadores, você começa a ter um ganho de amplitude de rede de amparo. Então vamos entender isso aqui. Todos nós temos uma rede de amparo espiritual. Todos nós temos um caboclo, um preto velho, um médico espiritual, um anjo, um arcanjo e assim por diante. Todos nós temos essa rede de amparo. Se a gente chama, aí já é uma outra história. Entendeu? Se você chama, aí já é uma outra história. Então, na hora que você começa a praticar a projeção, é necessário que você tenha uma rede de amparo. É necessário que você tenha uma rede de amparadores para te ajudar no plano de voo, como eu já falei na live anterior, certo? E aí com isso, nesse plano de voo, você começa a vivenciar planos de voos cada vez mais amplos, mais profundos, planos para o local A, para o local B, para o local C. Então, você vai fazendo um processo gradativo de planos de voo, porque uma projeção astral ela é um plano de voo, e um plano de voo ele é uma projeção astral consciente, ok? Muito bem, você também pode acessar uma biblioteca virtual no campo astral. Então vamos entender isso aqui direitinho, certo? Existe um campo, um tubo quântico, que quem tem uma visão sensitiva enxerga como se fosse um tubo quântico azul. Esse tubo quântico, na hora que você faz um ancoramento e você aprende a fazer esse ancoramento, isso eu posso te ensinar no meu curso, se você quiser, você aprende e você vivencia esse processo para que você possa fazer todo o processo de sintonização com a sua rede de amparo, proteção, autodefesa psíquica, toda a rede de amparo espiritual, e aí você conseguir fazer o acesso a esse tubo quântico e você se conectar numa biblioteca virtual. Olha que coisa incrível isso. E você pode, dali, ter um salto quântico de transformação. Você pode ter um salto quântico de aprendizagem, de evolução, certo? Isso não tem preço, isso tem valor agregado, mas isso não tem preço. E aí você pode trazer evolução para você, a pessoa mais importante que tem, que sou eu. Você pode, se você quiser, virar um escritor e produzir livros a partir disso. Existem vários escritores renomados que fazem isso todos os meses, entendeu? Então, você pode acessar esse tubo quântico, que é uma biblioteca infinita, e pode trazer e fazer o download disso através dessa sintonização com esse tubo quântico, e que os mentores espirituais chamam de rio azul, entende? Então, nesse processo, você acessa essa biblioteca virtual astral e consegue ter esse acesso. Tá com dúvidas? Pergunta aqui embaixo, na caixinha de interrogação, aqui embaixo, tá? Do lado do aviãozinho. E aí a gente começa a aprofundar. Outro ganho da projeção astral é o seu autoconhecimento, que você vai poder vivenciar tudo isso que eu falei através da sua experienciação. Por isso que eu falo, não acredite em nada do que eu estou falando.
venha ter as suas experiências, certo? E nesse processo de você ter as suas experiências, você consegue ter ganhos e saltos quânticos incríveis. Uma frase que Albert Einstein fala, ele diz o seguinte: uma mente expandida, ela nunca mais volta como ela era antes. E faz muito sentido isso, certo? Uma mente expandida, quando ela realmente está expandida, ela nunca mais ela é como ela era antes. E isso é algo libertador, entende? É um processo que é realmente incrível. Descobri um método de retornar rápido quando tiver uma sensação ruim. Show de bola, Carl. Depois você pode compartilhar, ou aqui nas mensagens, ou então no privado, você fica à vontade, tá bom? Ou depois que a gente publicar a live, você pode colocar lá nos comentários para ficar disponível. Porque se você colocar agora, na hora que sair a live, aí vai perder o que você colocou. Então você pode colocar quando finalizar a live e eu deixar no feed. Aí você pode colocar, se você quiser, e pode complementar. Tá legal? Muita gratidão. Quem tiver perguntas pode trazer aqui para cá, tá bom? E com isso a gente poder trazer ganhos. Olha que pergunta legal dos stories. Qual a diferença entre projeção e desdobramento? É a mesma coisa. Projeção e desdobramento não tem diferença nenhuma, certo? O que se pode sentir quando se projeta? Normalmente quando você está projetado, você está de forma consciente, lúcida. Você está ali ativo dentro daquele processo. Quando você está sonhando, você está ali como um observador passivo. Então essa é uma das principais diferenças quando você está numa projeção astral legítima e quando você está num sonho de fato, certo? Muito bem. Outra coisa que você também pode ter de ganhos dentro de uma projeção astral é a transformação emocional. Essa transformação é um outro ganho incrível, certo? Porque você, muitas vezes, você acaba tendo mudanças dentro de um gradiente emocional de densidade. Você estava num padrão de assistir programas violentos, de assistir MMA. Eu mesmo era uma pessoa que eu gostava muito de assistir essas lutas de MMA. Quando eu comecei a entender que aquilo ficava impregnado no meu inconsciente, eu nunca mais fiquei conscientemente indo assistir aquilo, entendeu? Então, hoje chega a me dar até um incômodo quando eu vejo duas pessoas brigando num ringue como se fosse a moda de Roma, né? Eu entendo, respeito quem gosta, tá tudo certo, não estou aqui para julgar nem criticar quem goste, mas eu particularmente já não me agrada mais, entende? Não é uma coisa que me traga realmente um desejo de me dedicar para aquilo, entende? Mas há quem goste e tá tudo certo, também quem gosta, tá? Muito bem, então quando você começa a se transformar psíquica e emocionalmente, você começa a trabalhar a pessoa mais importante que tem, que é você mesmo. E aí você começa a, antes mesmo de fazer uma projeção astral segura, você começa a limpar todos os gradientes emocionais, psíquicos, os registros e memórias psíquicos e emocionais que poderiam densificar o seu campo energético e astral. Então isso é a parte da preparação. Essa preparação ela pode ser com 2 semanas, com 1 mês, pode ser 6 meses. Isso é a parte mais importante que tem. É você começar a fazer aquele detox real de coisas que você sabe que aquilo te faz mal. Entende? Se você, por exemplo, assiste programa policial, é você deixar de assistir isso. Se você gosta de ver filme de terror, é você mudar esse padrão para sair dessa faixa. Por quê? Porque vai ficar impregnado no seu campo energético ou no seu inconsciente esses conteúdos, e se você fosse projetar, existe grande chance de você ir para um local no umbral que esteja com um gradiente de filme de terror e ir para um parque temático de terror, por exemplo. Entendeu? Se a pessoa
ela está num padrão de assistir luta de MMA, e se ela se projeta, muito provavelmente ela vai para um local no astral inferior que tenha ali várias pessoas no mesmo cenário de Roma antigo, se degladiando e brigando diariamente, como um loop temporal. Eu também comecei a selecionar o que consumo como entretenimento. Muito bom, Denis. Boa noite, querido. Isso é muito importante, sabe? A gente ser pessoas mais conscientes, mais lúcidas, que a gente possa fazer um filtro desse processo, porque isso é muito importante, entendeu? Isso é libertador, eu diria até. Outro ganho que você pode ter é você trazer um alívio para estresse. Então vamos entender isso aqui. Muitas vezes a pessoa, às vezes ela tem uma vida puxada, né, uma rotina puxada e uma vida muito estressante. E muitas vezes a pessoa ela vive uma vida sem propósito. Ela vive uma vida de trabalhar, voltar do trabalho, dormir, acorda para trabalhar, come, volta do trabalho, tem sexo, tem família, ou às vezes não tem família, tem sexo, vai trabalhar, aí come, dorme, trabalha, come, dorme, trabalha, come, dorme, e ela fica nesse loop durante 20, 30, 40, 60 anos da vida dela, sem um propósito maior, sem algo que traga uma conexão de propósito espiritual. E aí, a projeção astral, ela pode fazer com que você tenha um senso de propósito. Olha que coisa incrível. A projeção astral, ela pode fazer com que você possa ter um senso de despertar que eu sou um espírito nesse corpo físico. Entende? E entender que somos seres espirituais dentro de um corpo físico. Não o contrário. Seres espirituais dentro de um corpo físico. Então, entendendo que eu sou um ser espiritual dentro de um corpo físico, eu posso, conscientemente, estando deitado, sair do meu corpo físico e ter experiências espirituais. E aí, esse processo, ele pode trazer um grande ganho de propósito de vida, propósito espiritual, para eu me ajudar, sim, e, se eu quiser, poder ajudar outras pessoas. Como eu já falei vários exemplos aqui, você pode produzir um livro, você pode produzir palestras, você pode produzir aulas com toda a sua rede de amparo ali estando presente para poder te ajudar, entendeu? Porque na hora que você coloca-se à frente de algum trabalho evolutivo para ajudar pessoas, a sua rede de amparo ela vai estar presente inevitavelmente com você. É isso que eu falo para todos os meus alunos do curso de apometria. Na hora que a pessoa ela se coloca à disposição para ajudar pessoas ou ela própria, ela tem todo o amparo dos seus amparadores. Eles vão estar ali sempre, 24 horas, entendeu? Óbvio que precisa que ela própria venha solicitar a presença desses amparadores. Se ela não solicitar, se ela não fizer um ancoramento, ela não vai solicitar e eles não vão vir, mesmo sabendo da presença desses amparadores. Tá legal? Muito bem. Então, isso traz um senso de propósito. Isso é muito poderoso, certo? Isso é muito rico. Quem nunca projetou, realmente existe e já dei muitos avisos para pessoas sobre o estado delas. Pois é, Carlos. Infelizmente, é um perigo e é um cuidado que a gente precisa trazer para as pessoas. Para você que de repente nunca se projetou e que acha que projeção astral é uma coisa bobinha, é uma brincadeirazinha qualquer, não é, entendeu? Não é, não faça projeção astral aprendendo uma técnica de projeção na internet, que você viu em algum local, algum site, e saia fazendo. Não recomendo, tá? Recomendo que você possa saber o que você está fazendo. Por quê, Daniel? Vamos entender isso bem direitinho, tá? Do mesmo jeito que existem pessoas boas, existem pessoas ruins no nosso plano material, do mesmo jeito que existem médicos, policiais, professores, pessoas boas, também existem assassinos, estupradores, existem bandidos
no plano físico, não é assim? Do mesmo jeito existe no plano astral, sem diferença nenhuma. Então, se você for para um local que tem essa galera negativada, eles vão arrebentar com você, entendeu? A diferença é que não vai ser no seu corpo físico, vai ser no seu corpo energético, emocional e psíquico. E para isso você precisa se proteger. Você precisa aprender a se proteger. Você precisa aprender técnicas de autodefesa psíquica. Você precisa aprender a chamar a sua rede de amparo, porque eles vão te amparar se vier uma galera dessa, dependendo do contexto, da situação. Pode ser que nem venha, mas você concorda comigo que é melhor você estar protegido e seguro do que você fazer para ver o que vai dar? Entende? Então, esse é o alerta. É importante você saber o que você vai fazer para você não entrar no processo da curiosidade. Outra coisa que é importante a gente aprofundar aqui, né, é sobre a questão da curiosidade. Para você que nunca se projetou, não faça projeção astral para bisbilhotar a vida alheia do outro. Se você fizer isso, você vai estar gerando um choque de retorno para a sua vida. Então vamos entender isso aqui. Vamos dizer que eu sou lá o João, e eu como João, eu amo muito a Maria. E aí eu queria saber se a Maria, se ela está com alguém, se ela está se envolvendo com alguém, ou de repente eu sei que a Maria está se envolvendo com o Tiago lá, e aí eu quero saber como é que a Maria está com o Tiago, como é que está o relacionamento com o Tiago. Ou pior, eu quero ir lá me projetar e colocar briga e interferência entre a Maria e o Tiago, o namorado dela. Aí você está interferindo diretamente na vida da Maria. Você está fazendo um processo de choque de retorno para a sua vida, porque você está interferindo no livre-arbítrio, isso se torna magia negra e isso vai gerar um choque de retorno para você. Seja o cenário de você interferir na vida da Maria, numa projeção astral, entrar no campo da Maria sem a permissão dela, ou você se desdobrar para a casa da Maria. Qualquer um desses contextos, você está desrespeitando uma ética cósmica. E aí o que acontece? Começa a vir cobrança espiritual de retorno para você. Por quê? Porque a Maria, pegando esse exemplo que eu estou trazendo, a Maria também tem amparadores. A Maria também tem guardiões. Os guardiões da Maria vão começar a partir para cima do João, por ele estar desrespeitando o espaço energético da Maria. Porque a Maria não autorizou que o João fizesse esse processo de desdobramento até lá. Entendeu? Então, não se faz projeção simplesmente como uma aventura qualquer. Eu vou bisbilhotar. Não faça isso. Isso é antiético, certo? Existia um programa governamental do governo americano na época da Guerra Fria e também do governo russo, né? E aí eles tinham como propósito gerar espiões que se projetassem para investigar todos os arquivos, todos os locais russos, e os russos para se projetar os locais americanos. Acabou que esse projeto ele teve que ser cancelado e abortado, porque todos os agentes que faziam isso estavam começando a entrar em crises de existência, depressão e tendências suicidas. Então aqueles que pararam antes, eles conseguiram evitar do pior acontecer, mas aqueles que insistiram no processo, o choque de retorno, a cobrança espiritual foi tão grande que eles acabaram entrando em suicídio. E o projeto ele teve que ser finalizado porque não dava mais para fazer nada disso. Eles descobriram exatamente isso que eu estou falando, a duras penas, de forma muito dolorosa, que foi o choque de retorno e a cobrança espiritual. Entendeu? Vamos aqui para as perguntas. Nunca fiz projeção de internet. Pois é um cuidado, entende? Vamos para a próxima pergunta.
Às vezes sentimos no corpo físico depois de fazer um desdobramento. Isso pode ser um tipo de catarse? Com certeza, Cláudio. Com certeza. Precisa ser investigado o que é que as interfaces sutis vivenciaram naquela experiência, porque o corpo físico ele é uma atualização de todas as interfaces. Então eu vou dar um exemplo só para você poder entender, tá? Teve um relato de um rapaz, que eu não vou citar nomes, e sempre que eu citar nomes, você já fica sabendo que são nomes ilustrativos, né? São nomes aleatórios, que não são o nome real da pessoa, para questões de preservação de sigilo, questões éticas. Então, teve um rapaz que ele foi inventar de fazer um desdobramento para o umbral, para resgatar almas do umbral. Beleza. Com um amparador e tal. E aí ele relatou que veio um ser negativado que veio com uma faca apunhalar ele e furar. E ele se afastou. Mas mesmo assim, ele foi furado na perna. Ele foi furado na perna do corpo energético. Quando ele voltou ao corpo físico, ele sentiu a dor do furo no corpo físico. Entendeu? Então, o corpo físico atualiza todas as informações que aconteceu no etérico, no emocional e no mental. Então, faz sentido você sentir no corpo físico depois de um desdobramento, porque na verdade é uma atualização, entendeu? Uma atualização do corpo físico. Do mesmo jeito que na apometria a gente faz o desdobramento e a cirurgia energética, que impacta no corpo físico, tudo que você trabalha aqui no mental, no emocional, no energético, quando você reconecta, isso impacta e atualiza no físico. É o mesmo processo. Entendeu? Espero ter respondido a sua pergunta. Minhas projeções não são conscientes. Me bate um sono e vem o aviso. Mas muitas vezes não posso repassar. Então, aí você pergunta para os seus amparadores como é a informação e até onde você pode repassar e até onde você não pode repassar. Se você está gostando do conhecimento aqui dessa live, se não me segue, já clica aqui já em me seguir, tá? E compartilha esse conteúdo para outras pessoas aqui no aviãozinho, tá bom? E a gente vai encerrar agora, já deu para a gente poder falar bastante, né? Eu espero que você possa ter gostado. E próxima quarta-feira, esse horário de 21 horas, eu vou estar aqui novamente para a gente poder trazer mais um conhecimento para você que tem um objetivo de se transformar espiritualmente e ajudar a pessoa mais importante que tem, que é você mesmo. E se você quiser, você poder ajudar outras pessoas, tá? Caso você queira saber mais informações sobre esse curso de projeção astral que eu expliquei aqui tanto nessa live quanto na outra live, fala comigo no privado, tá? E você vai poder ter uma ferramenta incrível de transformação para a sua vida, para que você possa aprender com base teórica e prática como você fazer uma projeção consciente, segura, ética, cosmoética, para que você possa ajudar e ajudar outras pessoas de verdade, certo? Tanto a nível individual quanto a nível de coletivo. Aproveitando já esse momento, quero te convidar também para você vir participar amanhã da meditação dos raios que a minha mãe faz todas as quintas-feiras. É um tipo de projeção que ela faz para Santa Esmeralda. É uma projeção segura e astral, né? Quem não sabe de projeção, simplesmente ela orienta como uma meditação. Mas no frigir dos ovos acaba sendo sempre uma projeção astral. Essa que é a verdade. Isso fica só entre nós, tá? Então, muitas pessoas se projetam e não sabem que estão se projetando. Por quê? Porque elas não sabem o que é projeção astral. Mas os relatos todos são de uma projeção astral, certo? Os relatos são esses. Então, amanhã vai ter essa meditação dos raios, que vai acontecer gratuitamente. Ela começa às 19h15 e ela vai até 20h30, mais ou menos. Ela é gratuita, ela é feita online, pelo Google Meet. Então, para você poder ter acesso, na minha bio, você tem um acesso lá
e tem lá a meditação dos raios, certo? E é uma meditação incrível que você trabalha da frequência do primeiro raio até o 12º raio, e você vai tendo ganhos da emanação daquele raio divino cósmico no seu campo energético, na sua casa e no planeta. Então é um trabalho incrível para o planeta, para você e para o seu lar, ok? E você vai se beneficiar muito participando e vivenciando, tá bom? Um forte abraço, sinta-se abraçado fortemente e até a nossa próxima live, próxima quarta-feira, esse mesmo horário de 21 horas. Um abraço.